Deus, obrigado por estarmos aqui. É tão bom parar e ter esse feriado para também, Deus, meditar naquilo que nós queremos fazer como igreja, meditar nas nossas vidas, meditar na importância do convívio cristão. Obrigado aos irmãos que vieram. Pai, eu sei que no mundo hoje o que se festeja é a festa da carne, é a imoralidade, tantas coisas tristes acontecem. Mas graças ao Senhor, Pai, nós temos um objetivo diferente em nossas vidas. Podemos aproveitar esse momento espiritual, aprender a Tua palavra, tomar decisões. E a minha oração, Pai, é que cada irmão possa absorver o que eu vou ensinar aqui hoje. Pai, não como uma mensagem de um homem ou de um amigo, mas como uma mensagem do Senhor, naquilo que o Senhor me permite ter de sabedoria. Pai, naquilo que o Espírito fala a cada coração. Saiamos aqui, Deus, animados em ter uma visão, animados em causar impacto na vida de outras pessoas, porque no final de tudo, Pai, o que vai valer é o impacto espiritual que cada um vai deixar aqui neste mundo. Obrigado por esse local, e eu oro, Pai, para que a nossa mente, nosso coração realmente esteja aberto para ser alimentado pelo Senhor, para aprender verdades espirituais. Eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vou trocar de microfone, se está ruim ou é? É acústico? Então tá bom. Bem, não tem problema não. Bom, eu recebi do Anderson o convite para vir aqui. Não sei se, acho que a maioria aqui me conhece, para quem não me conhece, não sei se tem visitantes aqui. Eu sou Marcos, sou cristão, fui batizado em 90, sou cristão há 22 anos, me tornei cristão com 18. E me casei, conheci a Denise, viemos aqui eu vim como solteiro para uma missão em Belo Horizonte. Depois a gente foi eu casei aqui, o meu casamento foi o primeiro da igreja, nós inauguramos. Espera aí. Nós inauguramos e depois nós fomos convidados para ir para o Paraguai. E no decorrer da aula aqui eu vou falar, já falei bastante, mas como nós estamos falando sobre visão, e o Anderson me deu um tema difícil de desenvolver. E o tema é assim: com Deus levando outros para o infinito. Ao infinito e além, né? Eu falei, esse ano está assistindo muito desenho, viu? Com a Paulinha lá, então ele se inspirou. E eu pensei, puxa, se eu penso em com Deus levar alguém ao infinito, eu só posso pensar na vida eterna, porque eu não tenho nenhum turismo para o espaço, né? E eu vim pensando nisso, né? Bom, então vamos falar sobre infinito. Eu acho que vocês tiveram aí algumas imagens do universo, né? E imagina o que é o infinito. É difícil de imaginar porque a nossa mente ela é finita, a gente não consegue. Olha, estou sendo filmado ali. Esse lado não é o meu melhor, né? Mas tá bom. Não sabia que estava nesse nível, não. Posso pôr o óculos também ou não? Tá bom. Fiquei pensando, né? Quando o homem surgiu a ideia, né, de ir à Lua, imagina alguém te convidar para ir à Lua. Se não vem atrás de muita inspiração e visão, você não vai. Peraí, na Lua, alguém já foi lá? Não. Eu vou ser o primeiro, já deu certo alguma vez? Não, você vai ser o primeiro. Imagina você decidir entrar um monte de lata, mas se você estuda sobre a tecnologia que foi usada na época, é brincadeira. Os processadores, eu não vou entrar no mérito técnico da coisa, mas os processadores que foram usados, hoje você não aceitaria trabalhar com o computador que a NASA usava na época. Você ia falar, que lixo, que lento isso aqui, né? Se a gente já pega computador de 1, 2 anos, a gente já quer trocar porque é lento, imagina na época. E você entra numa lata que vai explodir, porque para que o foguete suba é uma explosão, e vai te levar para a Lua. Imagina que desafiante isso. Se não é atrás de muita inspiração, você não vai. Então você analisa o perigo, mas quando você olha o que seria a questão de ir para a Lua, você se inspira, né? E ele fala assim, olha, se eu não morrer, eu vou ser o primeiro a pisar lá, vou ficar na história. E a gente sabe que eles conseguiram, né? Ainda que alguns duvidam. Eu estive pensando, se você não tem visão, você não leva ninguém a lugar nenhum, não é? Um cristão sem visão, ele não vai levar nem na igreja alguém.
Se você não tem visão para a sua vida, você não vai nem num bate-papo, vai levar alguém para um bate-papo e talvez essa pessoa não vá porque você não tem visão, nem você sabe o que você quer na sua vida espiritual. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, vamos abrir a Bíblia lá e a gente vai falar muito, né, sobre visão, que eu pensei, para que você converta alguém, para que você cause impacto na vida de alguém, você precisa ter visão. Um homem ou uma mulher sem visão não causa impacto em ninguém. Como que você vai levar alguém ao infinito? Como que você vai falar sobre a vida eterna se você não tem visão aqui e agora? Quem vai seguir você? E lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 6, diz o seguinte: antes de tudo, recomendam que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então fica claro, irmãos, que Deus tem uma visão para algumas pessoas somente? Para todos os homens. Ele quer que todos sejam salvos. E eu sei que você, como eu, às vezes, quando queremos convidar algumas pessoas para ir na igreja, você fala, esse aí não tem jeito. Super mundano, o papo dele é outro, materialista. E você vê um monte de coisa que você mesmo tem, que você mesmo tinha, lutas que você tem até hoje. Mas quando a gente olha isso no outro, a gente pensa, não, Deus não vai escolher essa pessoa. Vai escolher qualquer um, aquele bonzinho lá do meu bairro, esse. E a Bíblia fala, a visão de Deus é para todo mundo. É para alcançar todas as pessoas. Por isso que eu tenho falado aqui que é importante um cristão ter visão. Precisamos dessa visão. Eu lembro quando eu entrei na igreja, né, eu já contei minha história no decorrer da questão aqui, conto mais. Mas eu lembro que o primeiro culto que eu participei já como cristão, estava saindo a missão para o Rio de Janeiro. Eu não sei porquê, mas Deus estava mostrando ali para mim, essa é a visão que eu tenho para você. E eu fiquei louco, falei, a próxima missão eu vou. Eu não tinha nem ideia que seria isso. Nem tinha calculado. E a próxima missão era para Belo Horizonte. Né? E a grande coincidência é que mais tarde conheci a Denise, que era mineira, que me agradou muito. Então foi um incentivo a mais para vir. Mas eu sei que naquele dia, ainda que eu não estava com a mente clara, entendendo isso, era uma visão que Deus estava colocando para mim. Era isso que Ele estava querendo. E sabe, irmãos, quando nós vamos para a Bíblia, há várias menções de pessoas recebendo visões, de coisas incríveis, né? Você vê lá a história até de Maria, falando, olha, você vai conceber um filho do Espírito Santo. Jesus, Ele vai ser o Salvador. Imagina! Então muitas vezes você vê lá um anjo aparecendo, né, dando uma visão, ou o próprio Deus falando, Moisés, várias pessoas. E você pensa, bom, eu não estou nessa. Até hoje nenhum anjo passou lá em casa, eu não escutei nenhuma voz do além falando comigo sobre a minha visão. Mas eu quero falar como que você pode pegar essa visão. Porque, insistindo no ponto, se você tem visão, o seu evangelismo ele vai causar um impacto muito grande, porque as pessoas precisam de visão. Olha lá em Provérbios 29, 18. Provérbios 29, versículo 18. Tenho certeza que Deus tem uma visão para a sua vida e para a vida de muitas pessoas que você conhece. Provérbios 29, 18 fala: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Isso é verdade, irmãos. Eu falo na minha vida. Quando eu não era um cristão, apenas um religioso,
Eu não tinha nenhuma inspiração divina, nenhuma visão. Eu só queria frequentar lá, ir quando era importante, participar de alguns eventos, porque a minha visão era outra. A minha visão era ganhar dinheiro, a minha visão era conhecer o mundo, não era nunca ajudar outras pessoas. Esse não era o interesse, mesmo sendo religioso, porque quando você não tem uma visão, você desvia, você vai para qualquer outro lugar. Talvez hoje, mesmo você sendo cristão, participando do convívio aqui, talvez você não tenha uma visão. Talvez muitas coisas distraem, e como fala aqui, desvia, o povo se desvia, em vez de encontrar a felicidade, alguém que tem uma visão. É importante lembrar, irmãos, que o que eu quero falar aqui não é buscar uma visão pessoal, mas a visão de Deus para você. Qual é a visão de Deus para você? Quando você se tornou um cristão, qual era a visão de Deus para você? Ou você que está aí estudando a Bíblia, conhecendo, qual é a visão de Deus para você? Você acha que você não tem uma visão, que Deus não tem uma visão para você só porque você não faz parte de nenhum grupo religioso? Deus tem sim. O que eu acho que é comum acontecer entre nós, irmãos, é ter o nosso sonho, a nossa visão e tentar espiritualizar isso. Como assim? Você tem uma proposta de trabalho lá no interior que não existe uma alma penada lá. Aí você fala, não, eu vou para lá e eu vou começar um bate-papo bíblico e eu vou compartilhar minha fé com as pessoas. Isso é tentar espiritualizar um sonho que é seu. Ou até mesmo um relacionamento, né? Eu vou encontrar alguém e eu vou falar de Deus para essa pessoa e ela vai se tornar cristã e vai ser demais. Será que essa é a visão de Deus para você? Às vezes nós observamos pessoas que saem da igreja porque não tem visão. A visão torna-se apenas algo que elas querem na vida delas, que elas acham que é melhor, que eles acham que vai fazer bem para eles. Esquecem completamente que Deus tem uma visão. Na verdade, nós temos que pegar a visão de Deus, não a sua. Vamos lá em Filipenses 2, capítulo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Não vai achar capítulo 13. Nunca. Lá diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Irmãos, isso é tão importante, que Deus ele tem uma vontade que ele quer realizar em quem? Em nós. Dá café pro povo aí, ó. A aula depois do almoço é furada, né? Eu tenho uma pergunta para você. Qual é o propósito de Deus para você? Em que você sente que Deus está atuando para você fazer? Qual é? Porque há um propósito. Quem é cristão aqui há menos de um ano? Levanta a mão. 1 ano, 2, 3, 5, 10. Muita gente. A minha pergunta é: qual o momento certo de buscar a visão de Deus para a sua vida? Qual é o momento certo? Você pode pensar assim: não, eu sou muito novo ainda para ter uma visão, eu mal sei achar os livros na Bíblia. Calma aí, Marcos, espera um pouquinho. Ou você pode pensar: eu sou velho demais, ter visão já tive muito, agora não tem mais como. Qual é o momento certo de ter uma visão? Hoje, toda hora. Meu amigo, você saiu da água. Aliás, antes Deus já começa a te dar uma visão. Não existe tempo, é sempre. Desde o dia da sua conversão, desde o dia que Deus te chamou. Eu estava pensando nisso, né? Quando você se torna um cristão, você começa a olhar para trás e você vê coisas que Deus já estava trabalhando e você nem sabia. Eu lembro de situações que era óbvio que Deus... Eu vou contar um caso engraçado,
que eu já devo ter contado, né, que eu tenho todos os meus casos, o pessoal já sabe, mas alguns sempre não sabem. Vocês sabem que eu adoro futebol, né? Adoro, gosto de jogar bola. Ultimamente eu só gosto, né? A mente quer, mas o corpo não responde mais. Mas quando eu era um pouco mais jovem ali, com meus 16, 17 anos, eu frequentava a igreja, tinha um horário que eu ia na igreja, e um dia eu vou de manhã, tinha um jogo, saí mais cedo, saí do meio dali, cumpri meu dever religioso, e eu pego e já jogo futebol, então eu faço tudo. Aí uma tia minha falou assim, olha, não sai do meio da missa, não sai do meio não, porque aí você colocar Deus em segundo lugar. Que é isso, vó? E eu com aquela coisa, não, tem que pôr Deus em primeiro lugar, não, mas o futebol é só hoje. E eu safando, eu vou jogar futebol. Aí eu saí rapidinho lá, primeiro lance de futebol, primeiro. O menino deu aquele drible, é claro, né? Primeiro toque, mas foi um toque tão leve, eu lembro até hoje, eu caí lá em cima do braço. Não senti dor, não senti nada, mas quando eu olhei, meu braço parecia uma escada assim. Eu quebrei meu braço. E eu lembro da vergonha depois, eu olhando assim, eu pus Deus no segundo lugar, e esse fui castigado. Fui castigado. E aí eu tive que ir para o hospital, aí eu sofri pra caramba, porque tiveram que colocar o osso no lugar. Nossa, foi um dia terrível. Mas o que ficou na minha mente, eu não estou falando que Deus me castigou, mas eu senti, puxa, eu tenho que aprender a colocar Deus em primeiro lugar sempre, até nas coisas menores. E eu aprendi isso. Mais tarde eu vim a entender que era uma maneira que Deus estava me ensinando. Deus me ensina no amor e na dor. Dessa vez foi na dor. Minha tia me avisou, não faça isso. Em vários momentos, estava falando para a Denise, né? A Denise, ela se tornou cristã lá em Boston. E olha, não sei quantos aqui já viajaram para os Estados Unidos. Um dia você vai ter oportunidade. Panamá é perto, viu? E quando você vai naquele lugar, a primeira vez que eu fui, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei deprimido. Porque ela é tudo bonitinho, a graminha é verde, as leis funcionam. Você já viu uma passarela branca? Eu passei lá em Orlando, tinha uma passarela branca. Procurei para ver se alguém pelo menos tinha arranhado o nome, eu estive aqui. Ninguém picha, é tudo muito bonito. Os carros são legais, qualquer um pode ter. As estradas não tem buraco. Tudo muito, muito perfeito. E aí eu voltei, pego aquele anel rodoviário cheio de problema, aquele matagal do lado. Aí você pega a Via Expressa, você estoura o pneu ali, você fala, puxa vida. E é claro que eu estou falando uma visão humana, materialista, né? Agora imagina a Denise lá, no pleno sonho americano, porque na época ela estava lá. Você chegar lá era já uma vitória, né? Você ganhava muito dinheiro. E ela conheceu a Deus lá e tudo mais. E um dia teve a reunião de missão para o Brasil, para São Paulo. E a Denise sempre me comentou 2 lugares que eu jamais veria: Nova York e São Paulo. E o treinamento dessa missão era em Nova York. E a missão iria para São Paulo. Imagina se eu não fosse para São Paulo, eu não ia me encontrar lá. Imagina o prejuízo. Tô brincando. Mas o que eu pensei, e ela me falando, eu falei, olha, quando saiu a questão da missão, eu não vi outra pessoa a não ser eu. Deus me chamando para ir. E ela foi uma das únicas, teve mais algumas brasileiras lá. Mas se você pensar, isso é muito radical. Você sai do seu país, fica ilegal num país lá, enfrenta um monte de coisa, e depois quando você está para aproveitar, Deus te chama, agora você volta. E se você conversa com a Denise, ela não fala, então eu voltei, porque eu estava com medo de Deus me casar. Não, há uma felicidade muito grande, porque ele entendeu, essa é a visão de Deus. Quando você se torna um cristão, você é chamado a trocar os seus valores. Como eu falei, meu valor antes não tinha nada a ver, eu jamais. A minha primeira formação é técnica em eletrônica. Eu não fiz nada a ver com a área espiritual, digamos.
A minha tendência é mais para o lado de exato do que de humanas. Você me conhece, sabe que sou muito direto, né? Eu não sou tão emocional. A minha tendência é ir para a coisa humana. Por isso que Deus coloca pessoas emocionais. Já o meu filho Nicolas é super emocional, né? É extremamente diferente de mim. Deus coloca porque Deus quer melhorar essa área na minha vida. Mas nunca passou na minha cabeça ajudar outras pessoas a conhecerem a Deus. Estudar a Bíblia com pessoas, abrir o meu tempo para ajudar outras pessoas a se tornarem cristãs, jamais. Isso não era um propósito para mim. Abrir mão da minha profissão, ir de missão para Belo Horizonte. Não, Belo Horizonte é lindo, calma, irmão, desculpa a cara que eu fiz. Não quero dizer isso. Mas para um paulistano, você quer ir para cidades, né? Você não quer ir uma cidade calminha, né? Como é aqui. Depois que você vem, você fala, jamais volto para São Paulo. Sempre que eu estou em São Paulo, meus irmãos, ei, você não pensa em voltar? Eu falei, jamais, só se for a vontade de Deus. É loucura. Mas eu quero falar, irmãos, quando você consegue se conectar com a visão de Deus para você, a sua vida ela é transformada. Hoje é o momento de você abraçar essa visão. Em João capítulo 1, versículo 35 a 42, fala o seguinte: Jesus e Pedro, olha só. Estou falando isso, irmãos, porque se você tem a visão errada de que Deus talvez não queira salvar todos os seus amigos, é porque você não me conheceu antes. E eu sei que alguns aqui, se você conhecesse antes, você falaria, não, eu não acredito. Não havia em mim nenhum sinal, não havia nenhum desespero, nenhuma busca espiritual, não havia. Deus de alguma maneira trabalhou em tantas situações. Meu irmão se convertendo na universidade, a noiva dele se convertendo logo em seguida, depois eu, depois meu irmão do meio, depois a minha cunhada. Eu lembro lá no Capão Redondo, alguns viram o Capão Redondo aí do Luciano Huck, né? Terra famosa, minha filha. Ali, eu sei que muitos gostariam de ter nascido lá. É privilégio de poucos. E eu lembro que a gente, quando meu irmão é outro homem assim que mudou o coração dele, a visão, Deus trabalhou na vida dele. E eu lembro quando nós começamos o bate-papo da família Araújo lá, né, que só tinha Araújo no meio. E aí eu convidei um amigo meu que foi batizado, e a gente foi começando a sonhar com aquilo. E hoje, junto com o Campo Limpo, que originou lá, a origem foi no Capão, tem mais de 100 discípulos lá. E eu lembro que uma época até, quando nós começamos a convidar demais, o primeiro desafio nosso, eu lembro que o João Porto chegou e sempre falava Capão Redondo, a gente levava visitante pra caramba. E Capão Redondo é muito longe do centro da cidade. Não é como aqui, é mais longe do que Neves, tem uma ideia. Nossa! Ainda que é capital, pelo amor de Deus, né? Mas imagina estar mais longe ainda. E você pegar um ônibus lotado, né? Não era fácil. E eu lembro da gente indo lá em João Porto, um dia deu o desafio, falou, nós vamos mandar um ônibus lá. Ia ter uma celebração. Olha, eu vou te falar, nós convidamos cachorro, gato, morcego, borboleta, quem passava pela frente, nós lotamos o ônibus. Naquela época não tinha tanta fiscalização, né? Senão ia deixar nem sair do lugar, porque era neguinho saindo pela janela. E eu lembro que pra gente era normal, não. Nós convidamos, as pessoas vieram. Quando nós chegamos com ônibus para a igreja, as pessoas falam, que é isso? É um ônibus com pessoas convidadas, simplesmente. Do impacto que causou, e depois a gente acaba mudando nossas motivações. Eu falei, acho que eu sou um cara incrível mesmo, né? Nós estragamos uns aos outros às vezes. É verdade. Elogio é bom, mas às vezes estraga. Tem que saber quem você vai elogiar. Mas elogia, treina isso porque é bom. Tem faltado muito entre nós o elogio. Então, não é uma aula contra o elogio.
Então, assim, Deus tem uma visão incrível, Ele pode fazer coisas incríveis com você. Lá em João capítulo 1, versículo 35, fala assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, que era chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Pedro também. Eu estive pensando, primeiro encontro de Jesus com Pedro, e se você ler todo o texto, Jesus já dá uma visão para Pedro: ó, você vai ser pedra, né? E você, a igreja, você vai estar lá, depois você vai ler o que em Mateus 16 fala: o que você unir na terra será unido no céu. Já trocou o nome de Pedro logo de cara. Você não é mais Pedro, você é pedra. Você não é mais Cefas, você é pedra. Pedro, desculpa, você não é mais Simão, você será chamado Cefas, que é Pedro, que é pedra também. Jesus mudou, já colocou um apelido em Pedro e deu uma visão para ele. Mas a pergunta que Jesus fez é o que nós temos que fazer para nós. O que nós queremos? O que você quer? Você quer ser um cristão radical, um homem que causa impacto na vida de outros, ou uma pessoa medíocre, que vem na igreja, frequenta aqui, que conhece um pouco, que está aí socialmente, você sempre está, tem evento que você está lá, tem alguma coisinha, você aparece, mas a sua vida não causa impacto nenhum em ninguém. Nós fomos chamados, irmãos, para causar impacto na vida das pessoas. Jesus, quando ele chegou, ele já causou impacto. Ele não veio para, vamos formar uma comunidade de boas pessoas, vamos ser aqueles que vamos divulgar boas novas, mensagens legais, vamos fazer aqui, a gente põe um papagaio que vai tirar o bilhetinho aqui, né? Vamos fazer o biscoitinho da sorte. Não é, Jesus veio com uma missão, ele chegou pela Pedro: você é pedra. O que vocês querem? O que você quer com Cristo? Irmão, eu tenho certeza que Cristo não nos chamou para termos uma vida melhor só. Olha, vem para mim que você vai encontrar aquele casamento perfeito. Vem para mim que você vai encontrar riquezas. Vem para mim que aquela depressão que você tinha vai ser solucionada. Eu estou falando que a vida cristã não pode ter isso, mas isso jamais foi o foco de Jesus. Você acha que quando Jesus chamou os discípulos: vem ver onde eu estou hospedado, você acha que ele estava no Hard Rock? Uau, Jesus, que hotel bacana! Eu vou ficar a tarde inteira, tem piscina. Eles entenderam, olha, é mudança de vida. Quando eu estudei a Bíblia, eu entendi: isso aqui é mudança de vida. Não é mais aquela coisinha de ir na igreja, é ser um imitador de Jesus. É causar impacto, é falar de Deus para outras pessoas, é abrir mão do meu tempo, é dar a vida por alguém. Isso é difícil. Há tempo atrás eu estudei com um homem na igreja, se tornou cristão, e foi difícil porque ele tinha tantas coisas. No começo, quando você estuda a Bíblia com alguém, você quer que a pessoa responda, né? Demais, vamos ser discípulos, vamos abandonar. Mas nem todo mundo é assim. Lembra de você? Custa, sacrifício. Você tem que abrir mão, você tem que abrir sua casa, abrir seu tempo, sacrificar por outro. E depois de um tempo, olha, demorou, era isso, vai, vem. Tinha dia que estava: ai meu Deus, não aguento mais.
Mas depois que o trabalho é completo, quando Deus transforma, quando a pessoa entende a visão de Deus para ela, a vida é transformada. Eu tive com ele domingo lá, os casados, nós fizemos um churrascão, foi ótimo. E eu estava lá, eu tinha chegado de viagem, eu perguntei, e aí cara, como é que tá? E algumas pessoas já falando muito bem, né, que ele está feliz. Quando ele falou da vida dele que tem mudado, eu pensei, isso é a visão de Deus para nós. Que de alguma maneira, imagina, eu com a minha vida egoísta, sem nenhum propósito para Deus, de repente, você sendo usado para ajudar alguém. E a mesma coisa cada um aqui. Não pense que, como eu falei, a visão de Deus para o Marcos é, Jesus falou, vão e façam discípulos. O impacto que estudar a Bíblia, que convidar as pessoas. Isso que eu falo, se você não tem visão, se você chama alguém para ir na igreja, para estudar a Bíblia, se você não mostra o porquê dessas coisas, ninguém vai. Pedro, quando encontrou Jesus, sabia, sua vida vai ser transformada. Você vai ser rocha. O que você quer? O que você quer da sua vida cristã? Você está satisfeito com a sua vida cristã hoje? E eu não estou com a minha, a gente precisa sempre aprender coisas novas. Você vai lá em Mateus 16, de 13 a 20, eu não vou ler. Bom, eu vou ler, vocês podem só escutar. Fala assim: chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem outros dizem que o Filho do Homem é? Aí eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E você, Simão, filho de Jonas? Porque quem vocês dizem que eu sou? Jesus respondeu Jesus. Desculpa, eu vou ler, eu errei aqui. Tecnologia nova, estou me adaptando aqui, calma. Vou começar de novo. Chegando Jesus da região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outro Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Jesus. Eu acho que eu pulei uma linha. Pedro, né, fala: deixa eu abrir aqui. Presta que o meu está offline. Calma aqui, eu vou copiar e colar, não deu certo. Tem uma luneta aqui para você. Irmão, conhece, irmão? Irmão, letra grande, irmão? Que isso? Tem que ter visão. Só para ver mais. Mateus 16, 3 a 20. Vou ler aqui. Isso aqui não tem luz, não ilumina. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem, obrigado, que é João Batista, outro Elias, e outros ainda Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Obrigado. O que é a Bíblia? Deixa eu... que eu fico impressionado quando você vai para Mateus 16. Pedro, ele reconhece: olha, você é o Filho de Deus. E aí Jesus falou: olha, quem te revelou foi o Pai. E aí ele dá outra visão maior ainda: olha, você é pedra, sobre essa pedra, a pedra que ele fala é Jesus, a igreja será edificada. Não estou falando de que Papa, nada disso, não tem nada a ver. Pedro não foi o primeiro Papa. Tomara que você tenha convicção bíblica sobre isso.
Se você não tem, você precisa estudar mais a Bíblia, muito mais. Mas voltando ao ponto, Jesus fala, olha, o que você ligar na terra será ligado no céu. Isso remete a nossa mente para onde? Atos 2. Quem foi o primeiro a pregar, a falar do reino de Deus? Onde a igreja primitiva começou? Em Atos 2. Não é? Vocês lembram disso? Depois eu vou ler se você não lembra. Mas o que é interessante é que Jesus dá uma visão incrível para Pedro. Mas você pergunta, Pedro? Aquele que minutos depois Jesus vai chamar de Satanás? Imagina você ter um convívio com Jesus e falar, ô Satanás. Pedro foi chamado de Satanás. Afasta-se de mim, logo em seguida disso. Aí Jesus podia falar, Pedro, eu tive uma visão por você, mas depois dessa, esquece, vou escolher outra. Deus não é assim. Talvez você pegue a sua vida e está cheio de erros. Talvez você já te chamou, eu sou igual o diabo mesmo, tão ruim que eu sou. Talvez você tenha caído em imoralidade, talvez o diabo realmente está te acusando. Você olha para as Escrituras e olha para a sua vida e vê, eu não tenho vivido a visão de Cristo. Mas você lembra que Deus te escolheu. Que ainda que você tenha os seus erros, as suas falhas, a visão de Deus não morreu ainda. Porque Ele é Deus. Estava conversando com alguns irmãos, né? Imagina se eu chegasse aqui para você e falasse, olha, eu queria confessar um pecado para vocês. Eu caí em adultério. Outra coisa também, eu matei o marido da mulher com quem eu me relacionei. O que vocês iriam falar para mim? Ia cortar minha cabeça aqui, não? Vocês iam falar que absurdo, eu vou sair dessa igreja, esse demônio aí na frente. Mas quem fez isso? E tinha um coração igualzinho ao de Deus? Davi. É claro que tem as consequências. Se eu tivesse cometido algo assim, eu teria as consequências. Assim como Davi, você estuda a história, a consequência desse ato dele foi avassaladora. Mas quem Deus permitiu construir o templo dele? Quem foi? Salomão. Quem era Salomão? Filho que ele teve. O primeiro morreu, e aí depois ele se casa. Ele tinha matado a Urias. E Deus falou, olha, você não, mas seu filho sim. Você olha e fala, não, isso não é justo. Davi tinha que ser castigado. Mas lembra que Deus tinha uma visão para a vida dele. Talvez você olhe para outro, para você mesmo, e tem que ser castigado. Não, isso não está batendo. Ou talvez você está desistindo de ser um cristão e esquece que Deus tem uma visão para você. Se você não entende que Deus tem uma visão para você, quem que você vai chamar para te seguir? Você pode sair na rua, convidar, mas quem? Quem vai olhar para você e falar, puxa, o que você tem é diferente? Se você não tem uma visão. Aí você fala, puxa, Marcos, é isso mesmo, eu quero ter a visão, eu não presto, mas Deus tem a visão para mim. Amém, eu também. Quem presta? Quem aqui pode chegar e falar, eu tenho um exemplo de perfeição aqui, vem aqui na frente, vamos imitá-lo? Só Jesus. Ninguém aqui, você tem uma área na sua vida que é horrível. Às vezes, tem áreas do meu caráter que eu me assusto, que Deus vai revelando, né? Quando você é solteiro, você descobre muitas coisas. Aí quando você casa, você descobre outro. Quando você tem filho, você descobre outro. Quando você começa a se relacionar, você vai ver coisas ruins vão sair do seu coração. Mas Deus tem uma visão mesmo assim. Como ir atrás dessa visão? Bom, primeiro, Deus não vai escrever na parede para você. Essa é a sua visão, vai aparecer lá. Não vai aparecer nenhum anjo. Fica lá, ai Deus, dá a visão aqui, aí vem o anjo, a visão para você. Não vai. Não creio que Deus vai soprar uma voz no seu ouvido. Alguns podem falar, mas a visão está na Bíblia. Vai lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 ao 17. Desculpa, capítulo 3, versículos 16 ao 17. Ver se eu botei certo. Tá certo. Olha o que fala em 2 Timóteo 3, 16, 17, escritura que nós estamos careca de conhecer.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Há uma maneira, irmãos, que nós vamos alcançar a visão de Deus, é sendo guiado pela palavra de Deus. Não tem como um discípulo ser guiado por Deus sem ter um contato diário com as Escrituras. Você não tem que ser guiado por mim, por Davi, por ninguém. Você é auxiliado por nós. Os irmãos estão para auxiliar um ao outro, mas o nosso guia é a palavra de Deus. Se você deixa de ler a palavra de Deus, se você deixa de ter intimidade com Deus, como você vai saber qual é a visão de Deus para você? E às vezes, irmão, nós ficamos esperando a visão das pessoas por nós. E aí, qual a visão que você tem para mim? O que a igreja tem para mim? E você não está pagando o preço de ter uma comunhão com Deus para saber o que Deus tem para você, o que Ele quer para você. E se você não tem isso, você vai convidar quem? Que nem você sabe. Sabe, irmãos, eu não sei se você teve isso. Eu lembro quando eu estudei discípulo, né? Na verdade eu estudei tudo num dia só. Mas eu lembro meu primeiro contato com o mundo depois de ser cristão. Eu entrei no ônibus e eu olhei para as pessoas assim, sabe quando você senta atrás e você olha para todo mundo? E eu pensei, quem aqui está buscando a Deus hoje? E você olha para o mundo como ele está, e quem está buscando? Eu não estou falando que nós somos os únicos que estamos buscando a Deus. O que eu estou falando é, poucos estão buscando a Deus. Isso tem que gerar em nós uma aflição, porque a primeira visão de Deus para você é, vai e anuncia. Eu não estava buscando, mas alguém anunciou, porque Deus tinha uma visão para mim. Talvez você olhe para a sua família. Eu vou falar da minha irmã de novo, já falei 1.500, 600 vezes. Eu olhava para minha irmã e falava, não tem mais como. Eu já tenho 19 anos 22 anos de cristão. Minha irmã conheceu a igreja, fui várias vezes na igreja, já tentei estudar a Bíblia com ela, ó, o que eu podia fazer eu fiz. Então, Deus tem misericórdia. E a minha irmã foi em São Paulo, e aí ela mudou para Brasília. É agora é um sinal de Deus. Fui lá, levei minha irmã para a igreja, eu preguei, né? Não, é pregação para minha irmã, essa aqui ela vai se tornar uma cristã agora. Eu só faltava falar assim para ela, ó, então, Deus, que você mude. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu falei, bom, na minha concepção humana. Só que, irmãos, depois que ela mudou, ela começou a ir na igreja dela lá, e tinha um vazio profundo. E aí ela lembrou da gente, que ela sabia que a gente tinha uma mensagem que era carne. Ela tinha ido em outros lugares, mas ela sabia ali, eu sei que o negócio é sério, porque ela viu, isso até assustou ela no começo. Porque imagina, eu não quero contar todo o meu passado aqui porque não dá tempo, mas imagina você ter um irmão mundano que não está nem para nada, de repente se torna um cristão e muda a sua vida completamente. Assusta. Você me conhecesse antes, meus amigos se assustaram comigo. O que aconteceu com você? Meu pai, ele falava, olha, você tomou alguma coisa lá porque lavaram seu cérebro foi lavado. E de fato foi, claro, graças a Deus. E então a minha irmã começou a acontecer várias coisas na vida dela, mas olha só, coisas boas. Mudou para Brasília, o marido dela ganhando super bem. Aí ela tinha um trabalho excelente. A empresa do meu cunhado cobriu o salário dela no salário dele, entendeu? Ela nem precisaria trabalhar, porque ele falou, minha esposa trabalha no Anticobre. E aí depois ela arrumou outro emprego. Termos financeiros, super bem. Tiveram uma filhinha bonita, fofinha. Corinthians foi campeão, aí foi tudo bem, né? Aí a coisa andou, aí eu falei, é agora. Mas Deus tinha uma visão para minha irmã. Não foi no tempo que eu quis, não foi no tempo dos meus irmãos, nem no tempo dela, foi no tempo de Deus. E de repente eu nem acreditava. Minha irmã estudando a Bíblia, buscando a Deus, meu cunhado também se tornaram cristãos.
Aí ela já batizou uma amiga do trabalho dela, está estudando com outras. É uma outra pessoa porque ela se conectou com a mensagem. Lendo muito a Bíblia e se conectando, entendeu? Eu vou fazer isso. E ela está muito feliz. Um dia, se ela vier, que ela vem. Ela já veio aqui algumas vezes, mas não deu tempo para estar com a igreja. Mas quando ela vier, eu espero que você possa conversar, porque realmente é muito inspiradora a maneira como Deus ganhou o coração deles. E olha, se você não tem contato com a palavra de Deus, dificilmente você vai entender o que Deus quer para você. Não tem como. Você pode ir à igreja, você vai escutar uma pregação bacana. Talvez hoje você escute algo que fala nesses dias que você esteve aqui. Você escutou algo que é agora. Essa é a visão. Eu vou para o infinito e além, né? Eu vou sair daqui, mas se você amanhã, quarta-feira de cinzas, pegar sua bibliazinha lá e orar para Deus, eu quero entender a sua visão. Qual é a visão que o Senhor tem para mim? E correr atrás disso, Deus vai. Eu lembro que quando eu tive a visão, eu quero ser um missionário. E aí estava o próximo time a sair de BH, eu corri atrás. E eu sentia isso que eu quero. Eu não sei como é, mas é isso. Aquilo me tocou tão profundamente. Talvez alguns de nós começamos a ter sonhos na igreja e estão indo porque você não está correndo atrás. Porque não é só sonhar, pegar a visão e ficar quietinho. Estuda os homens que Deus colocou a visão. Abraão, deixa tudo e vai. Sacrifica seu filho agora. Tudo vem com sacrifício. E quando nós temos o exemplo maior, é Jesus, lá no Getsemane. Ele estava prestes a ser crucificado. O que ele faz? Ele se ajoelha e ora 3 vezes. Fala: Deus, se essa é a sua vontade para a minha vida, que assim seja. Jesus não estava lá: bom, discípulos, chegou a hora, vou sofrer demais, estou indo. Ele suou sangue. Estuda lá Jesus do Getsemane, você vai ver. Ele clamou a Deus para que Deus fizesse a vontade de Deus, não a dele. Ele deixou claro: a minha vontade não é essa. Eu não quero tomar esse cálice amargo. Irmãos, alguns de nós precisamos orar muito e deixar a covardia de lado para que Deus faça a sua vontade. Amém. Alguns de nós nem mais convidar conseguimos. Precisamos orar, voltar para Deus, para as Escrituras, ser tocados por ela, para que Deus mostre: olha, a minha visão por você é isso. Eu tenho muita visão pelo meu filho, porque eu sou pai dele. Eu acho que um dia ele vai ser um grande pregador, outro dia eu acho que ele vai ser um grande médico. Eu não deixo de ter visão, mas o que eu mais quero é que ele conheça Deus. Essa é a primeira visão que eu tenho para a vida. Não adianta ele ser nada se ele não tem Deus. Amém. Irmão, nós vamos ter visão. Não dá, olha a sua vida hoje e pensa: o que Deus quer fazer comigo? O que Deus espera de mim? É muito, não é pouco. O que Deus espera que eu faça lá no meu bate-papo? Ontem eu tive com os irmãos lá de Cláudio, foi ótimo. Eles chegaram lá por tanto tempo com a gente conversando com eles. Eu falei: onde que vocês estão? Estamos lá no bairro, não sei o que. Falei: meu amigo, quer ter visão? Vai pro centro. Ai meu Deus. Mas é legal porque, ai meu Deus, mas já o olho brilhando, é isso mesmo. Então vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, e eu saí lá animado de fazer grandes coisas, porque sem visão você não faz nada. Eu pensei assim: vou dar essa aula, falar sobre evangelismo, vamos sair, convidar, e foi tão falado isso, todo mundo já sabe. O que tem faltado para nós, irmãos, é visão. Você vai levar pessoas para a eternidade, não é para o bate-papo. Se você encarar cada culto, cada estudo bíblico, cada bate-papo como uma oportunidade de alguém ir para a eternidade, porque esse é o que nós começamos. Deus falou: olha, eu quero que todos sejam salvos. Se você encara com esse olhar, eu tenho certeza que Deus vai te usar muito, porque esse é o desejo de Deus. Para terminar, irmãos, Atos 2, 38 a 39, Pedro, aquele que era pedra, aquele que pisou na bola,
foi chamado de Satanás, mas que Deus nunca deixou de ter visão por ele. Ele, cheio de coragem, em Atos 2, ele prega. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus. O que Pedro está falando? Essa é a visão, essa promessa do arrependimento e da salvação é para todo mundo. Era para eles que estavam ali e para os que estavam longe. Então, irmãos, eu queria encorajá-los. Nós estamos numa época onde Deus tem abençoado muito a igreja. Estamos em paz, né? Tivemos muitos conflitos, sempre aparece um ou outro, a gente está resolvendo. Eu acho que muitos aqui estão com a vida resolvida em alguns aspectos, outros talvez não. Mas olha, não deixe que essas coisas causem comodismo em nós. Não deixe que o acostumar, né? O pior que pode acontecer é a gente estar acostumado com a vida cristã. É fazer aquelas coisinhas de sempre e não ter a visão de Deus. Imagina quantas pessoas Deus tem para trazer através de você. Quantas? Imagina o que Deus quer fazer com você em outros lugares. Quando eu falo que eu fui missionário, depois eu fui lá para o Paraguai, né? Outra loucura. Paraguai eu vou contar rapidinho, que eu gosto de contar essa história. Eu e Denise já estava, quando eu falo sobre não acomodar, é sério. Eu estava numa boa aqui em BH. Nossa, adorava, né? Adorava BH, eu pensava, eu e Denise a gente cuidava, acho que até dos solteiros, depois dos casados. Eu falei, jamais vou sair daqui. Jamais. E aí, estourei meu horário aí já? Não. Era no infinito? Oi? Era até o infinito. Até o infinito. Já estou acabando já. Além do infinito. Aí, eu lembro que um dia, acho que é o Leandro, chegou pra gente e falou assim: olha, tem uma reuniãozinha lá em São Paulo para vocês. Ai, meu Deus. A gente foi tipo uma quinta-feira. E aí nós fomos convidados para ir para o Paraguai, para restaurar a igreja lá. 6 meses era a proposta. Aí eu pensei assim, bom, vou lá, né, faço minhas coisas, daqui a um mês eu vou, né. Quando vai ser isso? Não, primeiro eu perguntei, e aí, você está disposto? Eu lembro da resposta que eu dei até hoje. Eu falei, olha, eu calculei isso no dia do meu batismo. Tem que ir a toda parte? Pô, Denise estava comigo, vamos. Ah, para quando? Terça-feira. Aí eu posso responder de novo? Terça-feira, voltamos para BH, domingo despedimos da igreja. Dá a palavra para eu, Paraguai é quente demais, eu dei todas as minhas roupas quentes, né, blusa e tal. Os irmãos até depois eu me encontrar com a blusinha lá. E aí a gente foi para o Paraguai, sem nada, sem saber a língua. Depois eu te conto a história, só loucura, puxa vida. E aí nós chegamos lá, um frio danado, né? Era quase 0 graus, porque ela é muito quente, mas também é muito frio quando era época de frio. E depois eu lembro, nem mudança, eu nem lembro quem fez, eu perdi meu auto de casamento, um monte de coisa aconteceu. Mas eu lembro que eu acreditei na visão de Deus. Foi assim, não tem que ser muito tempo não. E as coisas mudaram, e puxa, nós ficamos 7 anos lá, que era 6 meses, foram 7 anos. Graças a Deus nós conhecemos o Nicolas lá, você não sabe, o Nicolas nós adotamos lá no Paraguai. Você vai ver que ele é minha cara nesse Nicolas. Acho que a maioria já sabe, né? E toda vez que eu vou no Paraguai, eu recebo contato de alguém, eu fico tão feliz de pensar, olha o que Deus fez com a minha vida. Aí eu volto lá na época, as primórdias do Capão Redondo, né? Onde eu não queria nada com nada, só investindo na minha vida pessoal. E vejo como Deus foi bom comigo. Uma vez eu voltei para o Capão e encontrei meus amigos, aquela vidinha que você sabe que alguém vai ter. Vai trabalhar, casar, construir a casa, ter filhos, talvez separar, porque hoje em dia não ter casamento é tão difícil, e morrer. E eu olho, se eu morresse hoje, quanto Deus já fez. Se você morre hoje, quanto Deus já usou sua vida. Quantas vidas já foram tocadas. Então, irmão, não perca tempo. O que Deus quer fazer é muito mais. Essa promessa é para nós.
porque estão longe ainda. Para todos aqueles que o nosso Deus chama. Amém? Obrigado então, desculpa ter demorado. Se você quiser mais detalhes da minha história, eu vou fazer um livro. Não vai ter gasto, todo mundo já sabe. Então tá, irmão, obrigado. E eu não sei se o Anderson ali aqui, o Fabrício.